pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo foi lá para o deserto. O que ele estava fazendo durante esses 40 dias? Bom, ele estava orando. Ele, apesar de ser Deus, ele é 100% Deus, foi 100% Deus, mas ele deixou a sua divindade de lado e ele viveu como homem. Ele era 100% homem e ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então ele estava em comunhão com o Pai. Isso é o começo do ministério dele. Está prestes a escolher os 12 discípulos. Então ele estava em oração, buscando comunhão, buscando direção de Deus, planejando, meditando e preparando para o seu ministério. Talvez podemos pensar que foi um tempo de 40 dias, não só de comunhão, certamente foi um tempo de comunhão, mas 40 dias de um planejamento estratégico entre Jesus Cristo, Deus Filho e Deus Pai, lá no deserto. Por muito desse tempo ele estava orando, não sei se ele tinha alguns rolos das Escrituras com ele, mas certamente ele meditou nas Escrituras e estava se preparando para os seus 3, 4 anos de ministério que ele teria pela frente. Com isso em mente, eu quero que nós lemos o nosso texto. Nós vamos começar no versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-a também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Hoje à noite eu quero pregar uma mensagem com o título de Como Jesus sobreviveu uma quarentena e saiu mais forte. Como Jesus sobreviveu uma quarentena e saiu mais forte. Oremos. Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar a mensagem nesta noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa usar a Tua palavra, me encha, que o Senhor possa dirigir os meus pensamentos e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Durante esta quarentena, durante esta época que nós estamos enfrentando, nos ajude a tomar as atitudes de Jesus Cristo, nos ajude a sair desta quarentena mais fortes. Eu peço que nós possamos aprender algumas lições desta história hoje à noite. E, ó Deus, eu rogo ao Senhor que se há alguém aqui que não está, que está ouvindo esta mensagem, que não conhece a Ti como Salvador, Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa convencê-los de seus pecados e que eles possam conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, como é que Jesus Cristo conseguiu sobreviver
uma quarentena de 40 dias e sair mais forte. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Deus estava no controle completo. Ele reconheceu que Deus estava no controle completo. Foi aqui, ou perto daqui, perto do final dos 40 dias de jejum, que Satanás veio tentar Jesus Cristo. Mas, antes de ele ir para o deserto ser tentado por Satanás, nós vemos o versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós percebemos que Deus estava no controle. Ele estava no controle tanto do seu servo, quanto da situação que o seu servo se encontrava. E do tempo que Jesus Cristo ficou lá no deserto. Ele estava no controle de todas as coisas, ele estava no controle de seu servo. Aqui em Lucas, ele usa a palavra levado pelo Espírito. Em Marcos, nós vemos que ele foi enviado pelo Espírito. A palavra aqui significa quase que empurrado. Ele foi direcionado, ele foi levado, literalmente, não literalmente, mas no sentido, ele foi guiado, ele foi controlado pelo Espírito. Ele não foi necessariamente por sua própria vontade, ele foi pela vontade do Pai. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus Cristo para o deserto. Você já teve uma convicção profunda de que Deus queria que você fizesse algo? Eu sei que acontece muito. Eu estou no dia a dia e de repente vem um pensamento, vem uma impressão no meu coração, eu sei que Deus quer que eu faça alguma coisa específica. Pode ser que eu reconheço que eu estou agindo de uma forma equivocada e o Espírito Santo cutuca o meu coração. Pode ser que eu estou na rua e Deus fala para mim conversar com uma certa pessoa sobre o Evangelho de Jesus Cristo e Deus coloca aquela impressão em mim. Pode ser que eu estou ouvindo uma mensagem e Deus fala comigo especificamente acerca de alguma coisa. Eu posso lembrar muitas vezes na minha vida que o Espírito Santo de Deus trouxe grande convicção no meu coração. Não foi simplesmente o meu pensamento, o meu coração, foi o Espírito Santo falando comigo. E graças a Deus nós temos um Deus que sim, Ele nos dirige através da sua palavra, mas Ele nos controla, Ele nos dirige através do Espírito Santo, e Ele está em controle dos seus, daqueles que estão em submissão à sua vontade. Nós podemos saber que Ele está nos guiando, Ele está nos mostrando o melhor caminho, Ele tem um plano, e nós podemos saber que Deus está no controle. A Bíblia diz em Romanos 8,14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você já aceitou Jesus Cristo, você é filho de Deus. E o Espírito Santo está falando com você, e o Espírito Santo quer guiar a sua vida. Deus quer estar no controle da sua vida. Mas nós temos um livre-arbítrio e cabe a nós nos submetermos à direção do Espírito Santo. Eu uso muito essa ilustração, porque é uma ilustração que ficou comigo, que na verdade mudou o rumo da minha vida. Mas eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, e eu estava num acampamento de jovens, e durante uma das mensagens foi pregado sobre a necessidade de mais missionários se entregarem para a obra missionária. E Deus falou comigo. Eu sabia que o Espírito Santo estava me chamando para missões, e durante o apelo eu fui para o altar e eu estava em prantos, e não foi somente eu, foram vários dos jovens que estavam lá naquele acampamento, entregando as suas vidas para ser missionários. Eu voltei para Limeira,
o acampamento foi em Ribeirão Preto, na área de Ribeirão Preto. Eu voltei para Limeira e já no próximo domingo nós íamos dar testemunho na igreja. E eu estava inquieto. Eu fiquei pensando comigo mesmo: será que a minha decisão foi uma decisão emocional? Foi emocionalismo? Será que Deus realmente me chamou para ser um missionário? Será que eu não estava simplesmente tomando aquela decisão porque os outros estavam tomando aquela decisão? E eu realmente fiquei relutando com isso. Eu conversei depois, eu fui no altar, alguém veio orar comigo, eu pedi para conversar, era um dos diáconos da igreja, e nós fomos no quarto conversar. Eu falei: olha, no acampamento eu tomei uma decisão para ser um missionário, mas eu não sei se foi a minha emoção ou foi Deus. E ele disse para mim: olha, a decisão que você toma na luz, você não deve desfazer ela nas trevas. No momento que Deus falou no seu coração, naquela mensagem, você sabia que Deus estava falando com você, você tinha certeza que Deus estava te chamando. Agora você não está mais naquele momento, você não está mais naquele ambiente, você não deve desfazer a decisão que você tomou na luz. Foi o Espírito Santo que estava me guiando, me dirigindo. E graças a Deus nós temos um Deus que é envolvido em nossas vidas, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos guiar. Nós temos um Espírito Santo que nos guia. Foi Ele que levou Jesus Cristo para o deserto. Agora, tem alguns que dizem que Jesus Cristo, lá no deserto, Ele não poderia ter pecado, porque Ele não tinha escolha de pecar. Agora, eu acho que Jesus Cristo não tinha natureza pecaminosa, mas Ele tinha escolha sim. Ele tinha que submeter ao Espírito Santo, à vontade de Deus Pai. Agora, sabemos que Jesus Cristo não ia pecar. Mas Satanás, quando ele foi lá para o deserto, Satanás não é onisciente como Deus é, ele não sabe todas as coisas. Ele pode talvez prever o futuro, mas ele não sabe o futuro. E às vezes nós olhamos para Satanás e nós ficamos coçando a cabeça, porque parece que Satanás não aprende. Eu não acho que Satanás estava lá simplesmente porque Deus levou ele e Deus fez ele tentar a Jesus Cristo para ensinar uma lição para todos. Eu acho que Satanás realmente acreditava que ele ia conseguir fazer Jesus Cristo pecar. Ou pelo menos ele ia dar todo o seu esforço tentando fazer Jesus Cristo pecar. Mas ele queria desqualificar Jesus Cristo. Ele foi lá querendo tentar Jesus Cristo. Deus, porém, Ele estava no controle. Ele sabia do que ia acontecer. E mesmo assim Ele pediu para Jesus Cristo ir para o deserto. Porque Ele estava no controle não somente do seu servo, mas Ele estava no controle da situação. Olha no versículo 2. No versículo 1, no final do versículo 1 fala: foi levado pelo Espírito ao deserto. E no versículo 2, foi tentado pelo diabo. Deus sabia que Jesus Cristo ia ser tentado. Deus era o Pai de Jesus Cristo. Deus amava o seu Filho, mas mesmo assim Ele levou ele para o deserto, porque Ele estava no controle da situação. E saiba que sim, Deus dá livre-arbítrio. Sim, algumas coisas estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus não é autor do mal. Deus não foi quem pecou Jesus Cristo, porém Deus permitiu que Satanás tentasse a Jesus Cristo, e Deus permite que certas coisas, até coisas ruins, acontecem. Não é da vontade soberana de Deus, Deus não dá uma ordem direta para que aconteça, mas Ele permite que aconteça, e Ele está no controle da situação. Nós temos um escape, nós podemos sair mais fortes, nós podemos ter vitória, independente da circunstância, independente se é alguma coisa ruim ou boa, independente se é alguma coisa que não foi diretamente de Deus, mas uma coisa que Deus permitiu ou não. Eu penso sobre Jó.
Satanás foi lá na presença de Deus e Deus falou: você viu? De onde você veio? Eu vim da terra. Deus falou: você percebeu Jó, um homem íntegro? Satanás falou: eu percebi sim, mas ele é só íntegro porque você tem abençoado a vida dele. E Deus falou: pode tocar nele, só não tire a saúde dele, ou a vida dele, mas pode fazer o que você quiser. Satanás tirou tudo. Isso foi parte da vontade permissiva de Deus. Deus estava no controle lá com Jó. Deus sabia o que ia acontecer. E aqui Jesus Cristo entendeu que Deus estava no controle da sua vida e da situação. Deus também não estava somente no controle do seu servo e da situação, mas Ele também estava no controle do tempo. No versículo 2 diz 40 dias. Esse foi o tempo que Deus tinha estabelecido para Jesus Cristo ir para o deserto. Qual que é o tempo que Deus tem estabelecido para o coronavírus? Nós não temos a mínima ideia. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar de quarentena. Agora, vai chegar um dia, se nós ficarmos de quarentena muito tempo, que nós vamos ter que obedecer a Deus e não ao homem, na questão de igreja. Não, nós não podemos ficar somente em casa, precisamos reunir e ter uma assembleia. Mas eu não sei o quanto tempo nós vamos ficar de quarentena, sem poder alguns trabalhar. Eu sei que a influenza, a pandemia da influenza em 1918 durou 2 anos. Matou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. A pior parte daquela pandemia foi num período de 3 meses, durante o segundo semestre de 1918. E se nós ficássemos de quarentena por 3 meses? Nós estamos aqui há 1 mês e meio, eu não sei exatamente quanto tempo nós estamos de quarentena, mas imagina se nós ficássemos até o final de maio, junho, em casa. Eu certamente não ia gostar disso. Eu acho que a gente ia começar a ficar um pouco doido. Mas o tempo de Deus nós não sabemos. Mas Ele está no controle do tempo de todas as coisas. Ele está no controle do tempo dessa pandemia. Ele está no controle do tempo que você está sem trabalhar, sem receber. Ele está no controle no tempo que você tem que estar em casa com a família. Ele está no controle no tempo em que você tem que usar máscara, tem que colocar gel a todo 2 minutos. Você vai lá no banheiro lavar a mão, e banheiro público, você lava a mão, aí você vai pegar no negócio da toalha de papel, para sair a toalha, aí você toca nela, aí você lembra, talvez alguém tocou nisso daqui também, que estava com a mão com coronavírus. Então, deixa eu lá lavar a mão de novo. Aí você lava lá a mão de novo, e você vai pegar o papel, você enxaga a mão, aí você vai sair na porta, você pega na porta, peguei na porta, e se alguém tocou nessa porta? Você vai lavar a mão de novo. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas Deus sabe, Ele está no controle do tempo desta pandemia. Deus está no controle da situação. Deus está no controle do seu servo. E Deus está no controle do tempo. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo reconheceu é que Deus estava no controle completo. Você acredita que Deus está realmente no controle completo? Você acredita que Deus está no controle dessa situação? Você acredita que Deus está no controle das nossas vidas? Você acredita que Ele está no controle do tempo? Então nós não temos o que preocupar. Deus está no controle completo. Podemos sair disso com a nossa fé fortificada. Podemos sair disso como um exemplo, como luz para o mundo. Num tempo em que o mundo entrou em pânico, em que o mundo entrou em depressão, em que o mundo ficou sem saber o que fazer, nós podemos confiar que Deus está no controle.
primeiro lugar, ele reconheceu que Deus estava no controle completo. Em segundo lugar, ele resistiu às tentações implacáveis do diabo. E tem muitas lições que nós podemos extrair desse texto, muitas mesmo. É um texto riquíssimo. Mas eu vou passar um pouco por cima dessas tentações, e eu vou olhar dois aspectos dessas tentações. Primeiramente, o aspecto superficial, a tentação óbvia que Satanás estava trazendo para Cristo. Mas, na verdade, tem uma tentação que não está na superfície. Talvez a raiz das tentações que Satanás estava trazendo para Jesus Cristo. Mas nós vemos que Jesus Cristo resistiu às tentações implacáveis do diabo. Ele resistiu às tentações superficiais. Quais tentações? Nós vemos no versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ele resistiu à tentação do desejo, das suas ânsias. Jesus Cristo estava 40 dias sem comer. Olha, irmãos, Jesus Cristo realmente tinha os desejos da sua carne sob controle, viu? Eu vou 6 horas de jejum e eu já começo a tremer. Eu vou 8 horas, eu fico com dor de cabeça. Eu vou 10 horas, eu já nem consigo levantar. Estou tão fraco. O meu corpo já está clamando, já está gritando: coma algo, você precisa de alguma coisa, você precisa de alimento. E é difícil resistir o desejo de comer. Essa tentação, Satanás oferecendo pão para Jesus Cristo, nós podemos dizer que representa os nossos desejos carnais. Não necessariamente desejos ruins, de comida, bebida, agora alguns sim, obviamente, ruins, imoralidade. O sexo não é ruim, mas fora do casamento é ruim. Vícios, drogas, bebidas, bebida alcoólica, seja lá o que for. Nós queremos aprender, como Cristo, a resistir os desejos da carne. Poder dizer não para o que a minha carne quer, para o que o meu corpo quer. Nós devemos tomar cuidado com a glutonaria, Esses dias a gente só fica em casa, tem a geladeira lá cheia de comida, ou alguns, obviamente, passando por um tempo difícil, mas só fica em casa, sentado, fazendo nada. A gente precisa tomar cuidado com quanto que a gente come nesses dias. Mas nós queremos evitar a lascívia, nós queremos evitar as concupiscências da carne, nós queremos evitar a ira, nós queremos evitar a pornografia, nós queremos evitar as drogas, os vícios. Interessante, eu não sei, aqui no Brasil, os bares estão fechados ou não? Parcial. Eu acho interessante nos Estados Unidos, o estado de Colorado, da onde minha esposa é, lá eles permitem maconha para uso recreativo, e não é ilegal, você pode comprar na loja. E um comércio que vende, um comércio normal, uma papelaria está fechado, mas você pode encontrar esses lugares abertos, os bares estão abertos. Pelo jeito o governo acha que esses são negócios essenciais e papelaria não é essencial. Mas nós devemos batalhar contra os desejos, as tentações da carne. Nós também vemos que Jesus Cristo resistiu à tentação do domínio, do controle. Olha o versículo 4. Aliás, desculpa.
versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Satanás falou para Jesus Cristo: olha, eu vou te dar toda a autoridade, todo o poder que você quer, você pode decidir tudo o que vai acontecer, você pode ser rei, você pode dominar, você pode controlar, se você simplesmente me adorar, será seu. Então Satanás oferece para Jesus Cristo todo o domínio de todos os reinos do mundo, se ele adorasse e se prostrasse diante de Satanás. Controle, hein? Satanás está oferecendo para Jesus Cristo domínio, controle sobre um mundo caído. Ele estava dizendo: Jesus Cristo, você é rei, você pode ser rei agora, você pode dominar, você pode controlar, você pode ter a autoridade que é sua neste momento. E nós desejamos controle, não é verdade? Nós queremos estar no controle da situação. Nós queremos estar no controle das nossas finanças. Ninguém gosta de estar fora do controle das suas finanças. Nós queremos estar no controle das nossas crianças, dos nossos filhos, como eles respondem, como eles agem. Nós queremos estar no controle de outras pessoas. Algumas pessoas são muito manipulativas e querem controlar tudo e todos ao redor de si. Satanás às vezes nos tenta com controle, com domínio. Ele quer nos convencer que nós estamos no controle, que nós somos quem pode decidir, que nós somos a autoridade para tomar uma decisão sim ou não, que nós temos o direito. Não era o direito de Jesus Cristo ser rei? Satanás fala: você tem o direito de decidir o que você quer fazer, aonde você quer ir, quem que é Deus para se intrometer na sua vida, é o seu direito. Quem que é o Espírito Santo para dizer para você que não? Nós queremos estar no controle. Quando eu era criança, jovem, adolescente, eu muitas vezes queria controlar a situação das pessoas ao redor de mim. Queria controlar como era feito, como que nós brincássemos uma certa brincadeira, do que ia ser a conversa, como que ia ser a atitude das pessoas. E nós precisamos aprender, né, quando nós vamos crescendo, que nós não podemos mandar em tudo, que na verdade nós não temos o direito de mandar nas coisas. Mas não somente nós não temos o direito de mandar nas outras pessoas, nós não temos o direito de mandar nas nossas próprias vidas. Quem que deve ter o controle das nossas vidas é Deus. Jesus Cristo estava em submissão à vontade do seu Pai, e ele estava sendo controlado pelo Pai, e Satanás estava falando para ele: olha, Jesus Cristo, é a sua vez agora de controlar. Satanás quer nos convencer que nós devemos estar no controle. Ele foi também tentado com multidões. Olha comigo no versículo 8, versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui Satanás levou Jesus Cristo para um lugar alto no templo e disse para ele: olha, é o tempo de você mostrar para todo mundo quem você é. Você vai pular daqui, Deus tem falado que Ele vai proteger você. As pessoas vão ver que os anjos vão te
vão conservar a sua vida, e as pessoas vão reconhecer você por quem você é. Quantos de nós não fomos tentados para fazer alguma coisa, simplesmente porque alguém nos desafiou, falou: você não consegue, você não pode. Eu hoje tenho problemas nos joelhos. Agora, eu aprendi que parte é por causa como é o meu corpo. Os meus joelhos já são um pouco dobrados. O médico disse que eu tenho perna de cowboy. Mas eu também sei que quando eu era criança, eu era um pouco maluco. E se as pessoas me desafiavam para fazer alguma coisa, eu ia fazer. Eu ia provar que eu era macho, que eu conseguia fazer as coisas. E eu me lembro várias vezes, nós estamos numa árvore ou numa altura grande com os meus amigos, e eu falava para eles: o que vocês acham? Você acha que eu consigo pular daqui? Não, você tem medo. Você não consegue pular daqui. Sabe o que eu fazia? Para provar que eu era macho, eu pulava. Agora, na época não doía nada, mas hoje tem problema nos joelhos. E eu não podia ser desafiado pelos outros. Muitas vezes nós fazemos algo por causa do que os outros vão pensar de nós, por causa do que as multidões estão dizendo, do que os nossos amigos estão dizendo. Os nossos amigos falam: toma, você não quer experimentar um cigarro? Não, eu não fumo. Ah, você é um santinho, né? Por isso. Ah, você não tem coragem. Você é menina. Eles tiram sarro da gente, e o que a gente faz? Tá bom, deixa eu fumar aqui. E Satanás estava dizendo: olha, Jesus Cristo, a multidão está dizendo que você não é Deus, está dizendo que você não é o Messias, que você não é o Filho de Deus. Agora prova para eles quem você realmente é, mostra o seu poder, mostra que os anjos vão te guardar, pula daqui, deixa todo mundo ver. Jesus Cristo não se rendeu às multidões. Muitas vezes nós também queremos ser reconhecidos pelos outros. Nós queremos que as pessoas nos louvem, nos adorem, nos glorifiquem, nos elogiem. Jesus Cristo venceu a tentação das multidões. Isso foram as tentações superficiais, talvez. Poderíamos abordar essas tentações de muitas outras formas, mas eu quero falar sobre, talvez, a tentação raiz de todas. Satanás estava tentando em todas essas tentações Jesus Cristo de uma maneira. Qual que era esta maneira? Era relacionado à identidade de Jesus Cristo. 2 das 3 tentações, Satanás começa dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Como que Satanás está tentando a sua identidade nesta pandemia? Como que Satanás está tentando a nossa identidade? Ele tenta nos confundir acerca da nossa identidade. Nós realmente agimos de acordo com quem nós acreditamos nós somos. Nós somos quem nós somos e não o que nós fazemos. Talvez Satanás está te atacando para questionar a sua habilidade de providenciar e proteger a sua família durante essa pandemia. É um temor que todos nós temos. Agora que eu não tenho uma renda, como que eu vou sustentar, providenciar para minha família? Quem que eu sou agora? Eu não sou mais o providenciador da família? Talvez você perdeu o seu emprego, ou sua renda diminuiu bastante em resultado dessa pandemia, e você batalha com perguntas acerca da sua identidade.
como provedor. Mas Jesus Cristo sabia quem que ele era. As coisas, as circunstâncias não mudavam quem era Jesus Cristo. E ele estava convicto na sua identidade. Em Lucas 3, 21, não precisa abrir, mas Deus fala para Jesus Cristo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus Cristo sabia que ele era o filho amado, aceito pelo Pai. Sabe que você, se você é salvo em Jesus Cristo, você é o filho amado de Deus Todo-Poderoso. Você é aceito pelo Pai. Jesus Cristo sabia que ele agradava o seu Pai, ele sabia quem que ele era, então ele podia enfrentar as tentações, ele podia enfrentar as tribulações, ele podia enfrentar a cruz, mas ele estava convicto na sua identidade, ele estava convicto que Deus o amava, que Deus o aceitava, e isso sustentava ele nas tentações. Jesus Cristo foi amado e aceito pelo Pai antes dele fazer qualquer milagre. Antes de ele começar o seu ministério, ele foi aceito, sabe por quê? Porque ele era filho. Eu amo os meus filhos, independente de como eles agem. Eu amo eles porque eles são os meus filhos. Sabe o que Filipenses 3,9 diz? Diz que nós, quem está em Cristo, de que nós estamos com a justiça de Cristo. Deus não vê os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo. É como se essa camisa estivesse suja e Cristo me cobrisse com o seu casaco. E Deus, quando Ele olha para mim, Ele não vê a sujeira da minha camisa, Ele vê o casaco da justiça de Cristo. Irmãos, nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Nada. Se você tentar chegar ao céu através das suas boas obras, infelizmente, você está condenado para ir para o inferno. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu tenho uma vida imunda, eu tenho uma vida cheia de pecado, eu tenho um coração sujo, e eu não posso oferecer nada a Deus, eu não sou quem ganha o amor de Deus, mas graças a Deus, Deus nos amou primeiro, e Ele provou o seu amor através de Jesus Cristo, e quando eu aceito a Jesus Cristo, eu me torno filho de Deus, eu recebo a justiça de Jesus Cristo, eu sou aceito por Deus, Pai, eu sou filho de Deus. Eu não preciso ganhar o favor de Deus. Eu sou aceito. Nós somos aceitos. Isso é o que nos sustenta nas tentações. Nós somos amados, aceitos por Deus Pai. Deus te ama com a mesma quantidade de amor que Ele amou e Ele ama Jesus Cristo. Imagina só, Deus me ama, o tanto quanto Ele ama Jesus Cristo, Deus me ama, eu sou filho de Deus, estou no corpo de Cristo, eu tenho a justiça de Cristo. Então, nós vemos que Jesus Cristo estava convicto na sua identidade. Ele sabia que ele era Cristo, ele não precisava provar nada para ninguém. Então, primeira pergunta que eu faço: se você sabe que você está em Cristo, você acredita que você é aceito por Deus, Pai? Você acredita que Deus realmente te ama? Tem muitos crentes que batalham com isso. Batalham com a culpa do pecado. Batalham
com a sua identidade em Cristo. Se você está em Cristo, entenda, Deus te ama. Não fique pensando de Deus como um pai irado, um Deus zangado. Deus é amor. Sim, Ele disciplina porque Ele ama. Sim, Ele odeia o pecado, mas Ele ama você. Ele pode estar insatisfeito com o seu pecado, mas Ele ama você, incondicionalmente. O que pode nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade. Nem o leste, nem o oeste. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Saiba quem você é, e de quem você é, e de que você é amado por Deus, porque você está em Cristo. A segunda pergunta que eu faço: você sabe que você está em Cristo? Você sabe se você está em Cristo? Deus não me aceita pelo meu mérito, Ele me aceita pelo mérito de Cristo. E se eu não estou em Cristo, então eu não posso ir para o céu. Se eu morrer com o meu pecado, eu estou condenado a uma eternidade no inferno. Olha, você pode ter um coração sincero, você pode ter um coração bom, você pode até buscar a Deus, você pode ler a Bíblia, orar, você pode jejuar, mas se você não está em Cristo, você está perdido. Agora Deus quer te dar a vida eterna. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, Ele quer entrar no seu coração, te purificar de todos os pecados e te dar a vida eterna. Ele quer te batizar no corpo de Cristo. Ele quer que você esteja em Cristo. Se você não é salvo, convido você a confiar em Jesus Cristo. Aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que são salvos, vamos entender, nós estamos numa quarentena, como Cristo. Vamos deixar que isso nos fortifique. Vamos sair dessa quarentena mais fortes. Vamos, como Cristo, entender que Deus está no controle e vamos resistir às tentações de Satanás. Vamos entender que nós somos aceitos, não pelo nosso mérito, mas por causa de Cristo. Oremos.